Oi, eu sou Tatiana Henrique, eu sou mãe da Agnes e do Apolo. O Apolo também é uma pessoa autista, então eu sou uma mãe atípica. Sou atriz contadora de histórias, adoro pensar sobre as árvores, então a gente está no lugar ideal. Sou uma mulher negra, de pele clara, tenho 46 anos, sou Iaô de Oxalá e a Petebi de Orúmila, e o resto a gente vai se conhecendo por aí. Oi, eu sou Ilessi, sou cantora, compositora, pesquisadora musical, professora de canto. Atualmente estou fazendo um doutorado na Unicamp, pesquisando o canto e a improvisação vocal de Clementina de Jesus e Tânia Maria. Tenho uma longa estrada como cantora, como compositora também, um pouco mais curta. Comecei a compor depois. E estou muito feliz de estar participando desse projeto. Temos muitos assuntos aí pela frente. Você lembra assim, da primeira vez que você cantou, da primeira vez que você entrou num palco, da primeira vez que você entendeu, estou me apresentando, e como isso te transformou por dentro? Se é que transformou, ou se é que você já tinha certeza do que você já é? É curioso porque minha família é uma família muito musical, então a relação com a música sempre foi algo muito intenso para todo mundo da minha família. Para todos, para minha mãe, para as minhas irmãs. Meu pai é compositor, é cantor, chegou a fazer uns trabalhos quando mais jovem, assim, teve grupo de rock, coisas assim, e seguiu compondo. E eu, mais ou menos com uns 12 anos, comecei a ter interesse em começar a estudar música. E aí eu ouvi muito do meu pai um lance assim, você precisa tocar um instrumento, porque eu já tinha, desde que eu me entendo por gente, eu tinha esse desejo de ser cantora. Algo como eu me via nas capas dos discos, assim, eu me projetava mesmo como aquelas cantoras que eu imaginava. Então não teve um processo assim de a partir de alguma coisa, ou de eu ver alguém cantando, ou num determinado momento. Não, desde sempre, eu sempre tive esse sonho assim muito certo. Isso é muito curioso. Muita gente tem essa coisa de ter uma certa dificuldade de entender qual o caminho profissional, ou o que quer da vida, esse tipo de pergunta, né? Eu nunca tive essa questão, eu sempre tive muita certeza de querer ser cantora. Mas meu pai falava muito isso, assim, não, porque você não pode depender de músico, você tem que tocar instrumento, tem que saber de harmonia, você vai querer cantar uma música, vão te tocar no tom errado, as coisas que ele passou, né? Exatamente. Então... Tá te passando o caminho das pedras também, né? Por exemplo, eu muito cedo me cadastrei na AMAR, né, que é uma instituição de arranjadores, músicos e regentes que cuida dos direitos autorais. É sempre uma coisa, muito cedo eu já soube de coisas que às vezes a gente tem uma orientação bem depois, assim, né? E aí o lance de começar a cantar foi que eu fiz umas aulas, comecei a estudar mesmo, fiz violão, a partir dos 12 anos com alguns professores. A partir dos 14 eu comecei a fazer aula com Carlinhos Delmiro, que é o irmão do Hélio Delmiro, que é um grande... Morreu há pouco tempo o Hélio, né? O Carlinhos morreu, acho que foi em 2022. E ele foi uma pessoa que mudou a minha vida, assim. A minha grande base, assim, musical, de conhecimento musical, eu devo ao Carlinhos. E o entendimento também que eu trago hoje, até nas epistemologias que eu busco para minha pesquisa, que é se libertar da prisão de uma obrigatoriedade de vínculo com a escrita, com o conhecimento musical mais teórico, mais vinculado à escrita musical. Isso então foi uma coisa que criança está no doutorado agora. Está totalmente, mas isso não foi uma coisa pensada, foi uma coisa que brotou na pesquisa. E ele foi uma pessoa que eu mesma ficava assim, eu queria tocar tal coisa do, sei lá, do Toninho Horta. Eu com 14 anos, eu não tinha nem mão, assim, pra... E aí ele E aí ele tinha um método, assim, que ele
falava assim, escreve a letra aqui. Aí ele carimbava a forma, digamos assim, dos acordes, escrevia o nome do acorde e colocava em cima das palavras, entendeu? E aí você ia aprendendo meio que pelo som e por uma espécie de sei lá, decorar as formas dos acordes, entendeu? Então era uma coisa sensorial em todos os sentidos, né? De tato, de audição, né? De tudo, e que depois foi se estruturando, né? Que o que geralmente acontece é o contrário, né? Você começa por uma obrigatoriedade de saber a escrita e para depois ter esse contato, quando na verdade o que a gente faz começa pelo som, né? Mas enfim, foi essa figura. E aí, com 16 anos, quer dizer, 2 anos depois que eu comecei a estudar com ele, um professor meu da Escola de Música Vila Lobos me indicou uma professora de canto. Eu comecei a fazer aulas particulares com ela, mas a época era em Botafogo e eu morava em Jacarepaguá, ali, em frente ao Rio Centro. Então era muito longe, eu levava mais de 2 horas para chegar, era caro, então eu fazia muito esporadicamente. Isso há quanto tempo atrás? Isso foi... eu tinha 16 anos, eu não sei, vou ter que fazer as contas. Eu tô com 43. Antes do BRT. Antes, não tinha metrô, já nada disso. E aí eu comecei a fazer aula com ela. 1 ano depois ela falou assim, olha, tá na hora de você começar a cantar. Aí eu falei, mas como? Que eu faço? Ela, não, você se vira aí, você acha algum lugar assim, você tem que começar a cantar. Você não vai, você já evoluiu muito dentro do que a gente pode trabalhar aqui dentro da sala, né, de aula, digamos assim. Você precisa da experiência, da vivência, né, na rua, ir pra rua. E aí eu falei assim, mas eu não tenho quem me acompanhe e tal. Você podia me acompanhar ainda com aquele, né, segura minha mão, né? Aí ela, não posso e tal. Aí eu falei com meu pai, eu quero cantar, quero começar a cantar. Meu pai foi num lugar que chamava Palpite Feliz, era um bar que tinha no Sobrado ali no início da 28 de setembro, onde tem a estátua do Noel Rosa. Sim, era um bar maravilhoso. O nome da dona do bar era Vera Gama, uma cantora, não sei como é que ela tá hoje, mas ia muito uma galera nata, assim, da cena instrumental, ia lá tocar e tal. E meu pai saía do trabalho e sempre ia tomar uns goró lá. E aí ele falou com ela e ela falou assim, manda sua filha vir aqui dar uma canja. Aí eu fiz esse combinado com a minha professora, que era Mirna Rubim. E ela me deu um bolo. Ela combinou comigo assim, ela falou, vamos, a gente estuda música e eu vou com você tocar. Ela me deu um bolo. E depois que o tempo passou, eu acho que ela fez de propósito, sabe? Acho que ela me deu um bolo pra, tipo assim, ela vai pra eu me virar, pra eu voar sozinha, entendeu? E aí, o meu pai, coincidentemente, encontrou um amigo dele de muitos anos, com quem ele teve um grupo de rock. Encontrou na rua, assim, eles trabalharam juntos também no Banerj e tal. E aí ele falou assim, olha, minha filha combinou de cantar num bar e não sei o quê. Minha filha combinou de cantar num bar, mas agora a pessoa que ia tocar com ela não vai, mas você ainda tá tocando? Aí topou e foi. Que maravilha. E aí, a partir dali, respondendo sua pergunta, dando a volta ao mundo, a primeira música que eu cantei nesse dia chama Asas nos Olhos, é uma música do Claudio Nucci, que era do repertório da Nana Caymmi, que eu sou completamente apaixonada pela Nana, assim. E você consegue presentear a gente com um trechinho? É uma música muito romântica. Como se fosse uma nave, você pousou, e que pouso suave, mas que ultraleve, e essas asas nos olhos tiram poeira do meu coração, como o verão e as surpresas que traz, como se os barcos não tivessem cais, e as nossas vidas perdidas no mar se encontrassem em paz, tão naturais
E quando o amor faz visita, pode doer, que essa dor é bendita. Quero aprender que ele não se limita nas armadilhas de toda paixão. Como seus olhos me tiram do chão, como saber se não é solidão? Pode até ser, mas eu vou querer seu amor, mas só se você vier e também quiser meu amor, sem dó. Ai, meu Deus, gente. Foi essa música. Eu cantei outras também, mas essa foi a primeira que eu cantei no dia. Meu Deus. Ouviram, passarinhos? E você, e a sua caminhada até... Então, tem uma coisa muito bonita, né, na tua trajetória, que essa preparação no ninho, né, e depois essa estratégia, né, você já foi, já sabe como cantar, já sabe tudo, então vai. E aí, na minha experiência de pessoa de subúrbio, né, eu sou de Realengo, né, e na época de Realengo, que eu sou, e na minha família, essa questão das artes, ela não estava muito ali. A educação também era algo muito prático, no sentido de o que você precisa fazer para ganhar dinheiro, para sobreviver, né? Nem para viver, né? Para sobreviver, porque a gente não vai viver para sempre, então precisa dessas coisas, precisa disso. Então, esse impulso das artes, ele ficava sempre abafado por esse lugar, né? Das coisas que se precisa fazer e das coisas o que você puder fazer, joga para depois, né? Então, o entendimento dessa questão também, né? Realengo ali, o que a gente tinha nas minhas redondezas, né, enquanto arte? Televisão. Né? Então, eu fui aquela criança, né, que via televisão, que via programa infantil de televisão, que via novela, né? É isso, novela. A gente não escapou disso. A atriz Tatiana, ela é criada vendo novela, acabou, né? Então, qualquer impulso sobre o que se quisesse construir nesse lugar vinha dali. Mas dali aonde, né? Dali muito distante. Mas a vida é generosa, né? Eu acredito muito nisso, né? E os caminhos eles vão percorrendo. Eu, depois do ensino médio, que foi um ensino médio orientado nesse lugar do que você precisa fazer, eu tive um fôlego de coragem de começar a fazer teatro numa escola que ficava ali, que hoje fica o CETEP Quintino, a FATEC de Quintino, que na época era lá. Estudou lá? Minha irmã dá aula lá. Dá aula lá, pois é. Então lá tinha um curso de teatro, e aí eu vendo no jornal, na época que a gente ainda lia jornal impresso, a gente comprava comigo. E aí a gente comprou e tava lá, curso de preparação de teatro, enfim. Aí eu fui passei um ano lá, das coisas que a gente precisa fazer. Fui fazer letras, porque era o que eu precisava fazer, então vamos lá, vou começar aqui pelos textos. Na minha cabeça, começar pelos textos, começar pela literatura, me mantinha um pouco perto das artes, né, da dramaturgia, né, então, mas sempre olhando ali, o teatro, né? E daí, quando eu começo a fazer estágio, foi um estágio até no início da faculdade, eu recebi um telefonema do Centro Cultural, pode falar nome? Não sei se pode falar. Do Centro Cultural Banco do Brasil. E para trabalhar lá, uma coisa vai, outra vem. Eu fui trabalhar no Centro Cultural, abriu vaga para o educativo de lá. E aí, dentro do educativo, a questão da educação e das artes, ela se converge na minha vida. Porque ali dentro do programa educativo, eu me encontrei com a Tatiana, contadora de histórias. Então, foi nesse lugar do educativo que a pedagogoralidade ela adentra a minha vida, que eu entendo que teatro pra gente que é preto, que é descendente de africano, ele tem um lugar ali muito colado, cruzado, junto com a contação de histórias. Então, o que a gente
separa aqui no Ocidente. Lá era junto, então contar histórias e fazer teatro era a mesma coisa, cantar era a mesma coisa, né? Então são dessas estratégias do universo para que a gente se comunique com as pessoas. Então a coisa começa a partir dali, né? Então eu começo a entender que contação de histórias é um modo de, através da alegria, através do relaxar os ombros, fazer com que o coração e a cabeça, o entendimento, né? Então o lado lógico e o lado ilógico se conectem para que a gente possa entender o mundo, para que a gente possa construir comunidade, para que a gente possa entender coisas coletivamente, para que a gente possa sonhar com o impossível e torná-lo possível. Nas histórias, o impossível se torna possível. Exatamente. E talvez isso possa fazer com que a gente construa, transforme a vida, né? Então, resumindo, né, a coisa vai por esse lugar. E daí, depois, vai essa luta, né, entre o que se precisa fazer também, que não precisa... E o sonho, né, o sonho e a realidade, eles continuam, né? Até que em 2008, eu tomo um novo fôlego de coragem para fazer assim. Eu preciso estudar teatro, não adianta, não consigo, porque isso aí já tinha passado muito tempo. Né? Eu preciso estudar teatro, aí eu vou para a escola Martins Pena, e dali eu falo assim, não adianta. O baú que eu ficava ali, de vez em quando eu pego alguma coisa, mas seguro a tampa, ele começou a tremular, e ele explodiu e falou, Tatiana, não adianta, agora é isso, vambora junto. E vambora junto. E aí é esse lugar de pesquisar a nossa origem, né? A origem do que é o teatro pra gente, de onde nasceu isso, né? A história das artes cênicas pra gente que é negro, né? Que se vê até na escola de teatro, né? Que vê o nosso corpo, a pedagogia do corpo, né? Nas escolas, né? Quando ela fala de um corpo negro, né? De um corpo preto, é uma pedagogia do se encaixar, do quase se recortar. É a bunda que não encaixa, né? É o olho, o contraste da nossa pele com o olho, né? Que causa aberrações, né? Por exemplo, como blackface, né? Então, como é que se chega a esse lugar e como é que a gente precisa, apesar da gente não ter construído isso, como é que acaba caindo no nosso colo a responsabilidade de ensinar de outro modo, de reeducar a sociedade, né? Então, a pesquisa dentro das artes cênicas e academicamente também vai para esse lugar. Então, vamos construir esse corpo, vamos entender Vamos entender como é que a gente já tinha pedagogias antes do Ocidente atravessar a gente e tentar fazer com que nós disséssemos, que nós nos desconhecêssemos, vamos nos reconhecer através das histórias, através do ouvir os pássaros, né? Do ouvir os sons, o som do carro, né? A beleza disso tudo, do caos, né? Quando o caos se torna, se organiza, né? A presença exuística na nossa vida, né? Que vai vai construindo tudo, transformando tudo em beleza, né? Então, é meio por aí, meio por esse lugar. Você falou sobre esse... não sei se eu vou usar a expressão correta, mas uma espécie de desvio ali, né? De você ter buscado outros caminhos na letras e trabalhado no CCBB e tudo. E como tem esses mistérios da vida, né? Através de um desvio, você chegar no que sempre te chamou, de alguma maneira. Que isso tem... Quer dizer, isso podia ter chegado a você e você ter negado também, né? Então tem um pouco de você... algo dentro de você respeitar esse chamado, né? E de uma certa forma... E lutar por ele. E lutar por ele. De uma certa forma, eu acho que... Eu nunca tinha pensado nisso, então eu ouvi você falar e agora eu pensei. Porque eu fiz serviço social, né? Com 18 anos. Porque tinha todo aquele discurso, né? Família suburbana. Então, meu pai é de Madureira, minha mãe é mineira, mas morou em Campo Grande. No período que meu pai morava lá também, eles se conheceram em Campo Grande e tal. Então, toda aquela coisa de uma dificuldade muito grande, assim, de um histórico de pessoas que atravessavam uma cidade inteira para poder ir trabalhar. Meu pai tem até uma história de... Minha mãe trabalhava como empregada doméstica no Andaraí.
e tinha um sonho de ser professora e diretora de escola e tudo. Nunca exerceu esse, né? Ela chegou a fazer curso normal, mas nunca conseguiu exercer a profissão. Meu pai, com esse sonho de ser músico, mas ao mesmo tempo com muito essa coisa de não, tem que ter um emprego, não sei o quê. E tinha esses históricos, assim, de ir andando até em Uaíba, da Villiers, 1 hora, para pegar o trem, para ir para Central, para depois pegar uma outra condição. E todos os dias isso, né? Então, uma coisa que a gente para pensar, meu Deus, assim, de uma certa forma são os nossos que vão construindo um degrau e a gente outro, e aí o que vem, e, sabe, é um construindo um degrau pro outro, assim, Sim. Pensando nessa coisa de ancestralidade, né? Mas aí eu pensei nisso, porque quando eu fiz estágio no Sesc Ramos, e eu trabalhava com terceira idade. Aí uma moça da secretaria da área de cultura falou assim, ela me ligou. Ela ligou para o meu ramal e falou assim, olha aqui, chegaram umas filipetas aqui de um curso de música, de choro. Eles vão ensinar música através do choro. Chama Escola Portátil de Música. Isso foi em 2003. Aí eu falei, tá bom, ela vem aqui ver, eu acho que seria interessante, porque ela sabia que eu cantava e tal. Eu cheguei até a cantar lá no Sesc, né, porque souberam que eu cantava, e o pessoal, os funcionários, você tem que fazer show aqui, não sei o quê. E aí eu fui lá ver. Quando eu olhei, tava escrito assim, mestres oficineiros, Maurício Carrilho, Luciana Rabelo, Pedro Amorim, acho que o Cristóvão Bastos, não tenho certeza se estava, Marcelo Bernardes, Ana Paz. Então, aí eu falei, não, mas eles são os idealizadores, né? Não, são os professores. Eu perguntei umas 3 vezes e tal. Eu falei assim, gente, não é possível que isso está chegando a... Quer dizer, na época eu pensei assim, não é possível que sejam esses os professores, né? Mas agora que eu tô pensando assim, que loucura, né? Era possível e era para você, era para chegar a você. Chegar, né, ali, sabe, num espaço que eu tava, na verdade, desviando daquilo, sabe? Então, e depois eu cheguei até 10 anos depois, eu me tornei professora da escola, professora de canto, que não tinha canto na época. Começou a ter canto 3 anos depois, entendeu? Então até a vaga foi se preparando, esperou você, né? Pra coisa acontecer, né? E a outra coisa que eu queria te falar é sobre essa coisa, uma pergunta, na verdade, da contação, porque quando a gente pensa em contação de uma maneira mais senso comum, assim, a gente pensa muito em uma relação obrigatória com crianças, né? E não necessariamente, né? Não. E aí... E o começo disso, como isso foi se transformando e também nas várias origens, nos formatos, e eu acredito que você tenha também alguma relação com os griots, né, com a coisa da cultura dos países africanos. Como é que isso foi se transformando desde que você começou com isso? Como foi esse processo transformador, assim, nessa área de contação de história? Lici, isso é tão bacana da gente pensar, porque até por que acontece nessa coisa da contação de histórias e a questão com a criança? Porque aqui no Ocidente a gente ainda pensa, a gente está em 2025, a gente ainda pensa a contação como um gênero menor. Inclusive, se a gente for pensar em valores pagos, atenção, produção, né, produções. Quando os contadores de histórias vão ser pagos, a gente precisa lutar por um pagamento digno, porque não se enxerga a contação de histórias como uma profissão, como um ofício. Se pensa como algo que se precisa entregar, que você faz para a sociedade, que você faz ali algo desse lugar assistencial. E num pensamento mais negativo possível, né? Então, por isso fala a historinha e também por isso é relacionado à criança, porque a infância, ela ocidentalmente, ela é considerada o espaço sem discurso, né, da sociedade. O espaço em que a criança é um ser que não pensa, é um ser que não decide, né, um ser sem fala. Infans é isso, né? É sem fala, é ser sem fala, né? Então, quando a gente vai pensar nas culturas tradicionais, a criança, nas culturas africanas e na perspectiva de terreiro, por exemplo, a que eu pertenço, criança não é infante, não é sem palavra. A criança é um ancestral
É um ancestral que retorna. E sendo um ancestral que retorna, o nosso trabalho conjunto é despertá-la para ela lembrar daquilo que ela já sabe. Então ela só precisa o quê? Isso me arrepia tanto, eu estou de blusão aqui, vocês não estão vendo, mas isso me emociona profundamente, porque é sobre isto. Então a pessoa, aquela que a gente chama de criança, ela já tem o que dizer. Então daí a contação de histórias, ela se torna o quê? Ela se torna iluminação, ela se torna um lugar de fazer com que as luzes, que são as sinapses, né? Quando, é legal de pensar nisso, né? Que biologicamente, né? Quando uma sinapse acontece, é como se fossem fotos, né? Que acontecessem na nossa cabeça. Então é isso, são relances de iluminação, de luz, né? Que vão acontecendo dentro dessa escuridão maravilhosa que é a nossa cabeça, né? Então é luz e sombra, então não tem uma coisa lá e uma coisa aqui. E aí pensar nisso já faz o que a gente pensa o quê? Então, se a criança não é alguém sem discurso, se a criança é um ancestral que está voltando, então dentro da criança já está o adulto, o idoso de amanhã, a senioridade que a gente quer, né? O pensamento que a gente quer, a vida que a gente quer, né? Para o idoso de amanhã, ela já está sendo construída, já está sendo desenhada na criança que a gente está caminhando aqui hoje, na criança com quem a gente está conversando aqui hoje, né? Então, dentro disso, essa perspectiva de griot, né? Que você fala, dos djelis, né, dos grandes contadores de histórias, né, das culturas tradicionais, a contação, ela é esse lugar para todo mundo. Então, uma mesma história, ela pode ser ouvida por quaisquer idades. Então, por exemplo, né, na cultura dos djeli, você tem uma construção de contação de histórias em que as pessoas ficam assim, as crianças ficam na frente, ficam perto da contadora, do djeli ou da djeli mussô. As mulheres ficam logo atrás e os homens, né, que a gente reconheça como homens, ficam lá no fundo. Então você tem... Então imagina, a gente está aqui, né, nós somos a djeli mussô. Porque somos. Não é porque... Cantores são cantadores de histórias, né? Então estão aqui as crianças, ali estão as mulheres, aqui estão os homens, estão ali. Então tá todo mundo ouvindo a mesma história e a gente tá aqui observando as várias respostas. Por que as crianças estão aqui? Porque a criança, ela dá a resposta imediata para você. Então você vê se a criança tá caminhando com você ou não tá imaginando com você ou como não tá, ou se não tá, né? E os adultos, eles estão ali conjuntamente. Quem é que está contando aqui, né? Na verdade, quem é que está aqui? Estão os mais velhos, estão os idosos, né? Ou aqueles que têm a legitimidade da palavra, né? Que costumeiramente são aqueles que têm mais de 42 anos. Então eu já estou liberada, por exemplo, eu já estaria liberada, já está liberada para isso, né? Então a contação de histórias, né, ela está nesse lugar de construir toda a sociedade, né, de caminhar com toda a sociedade para que ela saiba junto, para que ela aprenda junto. A contação, ela é epistemologia em si. Né? Sem precisar dizer complete um quadro, que o quadro vai ser completo com o quê? Com a tua imaginação, com a capacidade de perguntar, né? Com a capacidade de imaginar, com a capacidade de refazer, até reconstruir uma história que você já ouviu há muito tempo, né? Eu lembrei de uma coisa aqui, tem um mestre chamado François Moise Bamba, que ele é de Burkina Faso, e aí ele conta que quando ele era pequeno, ele, os primos dele, enfim, né, o pai dele contava histórias, e aí eles iam até lá, pediam para o pai contar histórias. Aí o pai contava uma história, ele contava, bacana. Dia seguinte, conta a história pra gente, ele começava a contar a mesma história. Aí eles, não, babá, você já contou essa história ontem. Aí ele, nós já sabemos. Vocês já sabem? Então me conta a história. Aí eles começavam a contar. Aí, se fugisse, se eles não lembrassem de algum detalhe, aí ele, não é assim. Essa história, você esqueceu um detalhe. E ele retomava a história, você não sabe. Então tem algo da contação de histórias que é essa beleza, esse não afã
da que a gente tem aqui no Ocidente de tudo tem que inventar a roda. A gente tem que tá inventando a roda o tempo inteiro, tem que estar inventando, e isso tira da gente um pouco da capacidade, a gente estava até conversando ali, né, da possibilidade de você olhar que um rio, por exemplo, né, um rio, ele tem água, é a mesma água que está aqui, não é a mesma água. Não é a mesma água, né? Ou se não, se é a mesma água, se é o mesmo percurso, observa de novo, ouve mais uma vez, ouve o mais velho de novo, porque o modo como o que você era ontem, isso é um aprendizado profundo, né? O que você era ontem não é o que você é hoje. Então, a história pode parecer a mesma. E é por isso que você, ouvindo ontem, você gravou algumas coisas, porque você era um ontem. E ouvindo a mesma história hoje, você será um outro. E a coisa vai crescendo, né? Então, é essa construção, né? Essa construção daqui, que a gente vai coletando ali, vai caminhando. É como uma música, como uma canção, né? É preciso escutar a canção inteira, escutá-la novamente e talvez refazê-la para que a gente saiba a canção toda, né? E ela ganha assentamento no nosso coração. E aí, pensando na tua trajetória, acho, né, já falei, né, você é contadora de histórias, você é cantadora de histórias também. E aí, então você tem uma obra, né, tem uma caminhada, né, para que você presenteie a gente. Diz pra gente a quantidade, quantos álbuns você tem até agora, o mais novo, como é que tá isso tudo? Sim, eu antes de responder essa pergunta, queria só fazer uma complementação sobre o que você falou dessa coisa do aprendizado e da importância da repetição. Me chamou a atenção porque, de certa forma, isso tem uma comunicação direta com as pesquisas que eu fiz. Eu falei que eu fiz serviço social e entrei em 2000, né? Fiz de 2000 a 2005. Em 2012 eu fui fazer música, né? Então eu fiz licenciatura na Unirio, depois fiz mestrado profissional também na Unirio, no Proemas, e agora estou fazendo doutorado na Unicamp desde 2022. E a pesquisa sempre foi relacionada à improvisação. E a improvisação vocal é uma coisa curiosa, porque existe uma maioria feminina, né, como cantoras, né? Então, a partir daí, dentro do meio musical, existe muito preconceito, né? Em relação, assim, os cantores em relação aos outros instrumentistas, né? Como se tivesse um lugar inferiorizado ali, né? E o aprendizado dos cantores, ele especialmente no Brasil, ele é essencialmente através da transmissão oral, da audição, de ouvir, repetir. E essa figura, por exemplo, que eu mencionei, o Carlinhos Delmiro, foi uma figura que me estimulou muito a aprender dessa forma, a aprender a tirar música de ouvido, a aprender a linguagens de improvisação de ouvido. Então, e aí o que eu estou trazendo na pesquisa nessa atual que eu estou pesquisando sobre o improviso na obra da Tânia Maria e da Clementina de Jesus, é justamente a pergunta que eu ouvi logo no primeiro período que é o período das disciplinas, geralmente, né? Então você tem apresentações sobre o projeto de pesquisa e tal. E aí era muito frequente que professores e alunos perguntassem: não, mas a Tânia Maria dá até para entender, mas a Clementina, a improvisadora, uma negação sobre o fato dela ser, de fato, uma improvisadora e um enquadramento do que seja improviso. Que improviso é algo... na música isso é muito comum, né? Que como se fosse algo estritamente ligado a uma linguagem relacionada ao jazz, né? Você tem um tema e aí você faz uma variação desse tema e como se só isso fosse improviso. E aí, isso desde as outras, do TCC em licenciatura e do projeto de pesquisa, que foi um livro de improvisação vocal, já foi alguma coisa de você colocar ali interjeições, gritos, e o grito, por exemplo, nas rodas de samba, os chamados nas rodas de samba, não somente as invenções de verso, tudo bem, ou as invenções de versos no repente, mas eu digo sonoramente, existe uma abertura, uma ampliação do que seja improviso que podia ser mais explorada, entendeu? E aí isso
o fato de eu ter escolhido não só a Tânia, por exemplo, é porque eu justamente queria provocar, eu queria fazer essa provocação de entender que elas são artistas, uma que teve uma formação totalmente ligada à transmissão oral, a outra que teve uma formação, né, um contato com o ensino formal, de fazer conservatório de música em Volta Redonda, depois viajou, morou em Paris, morou em Nova York, conhecida no mundo todo, menos conhecida e reconhecida, reconhecidíssima. Há pouco tempo eu fiz um show em homenagem, participei de um show em homenagem ao Wilson Batista e conheci uma figura, a Kelly Adriano, que ela é gerente, na época ela era gerente do Sesc Vila Mariana, hoje ela é gerente do Pompeia, e ela estava com o Danilo Miranda, que era o diretor-geral do Sesc, ele faleceu, né? Acho que ele faleceu um pouco depois que eu conheci. E ela estava com uma amiga, que é a Pri Rahal, que acho que faz parte da gerência ali. E ela falou assim, você sabe que eu estive em Nova York e tinha uma exposição sobre a história do jazz, e aí tinha um setor assim sobre Latin Jazz, e a única brasileira presente na exposição era a Tânia. Quer dizer, não era a única... não era uma parte com músicos brasileiros, tipo, a única brasileira. E ela não existe, é como se ela não existisse. Hoje ela está vivendo em São Paulo com a irmã, com problemas de saúde, então ela teve que interromper a carreira e tal. Então, existe um ponto de interseção fundamental que são mulheres negras, né? Isso, o abandono é planejado. Né? Exato. E aí, mas existe também essa coisa de tem pontos na linguagem mesmo, no formato desses improvisos, apesar de terem sido epistemologias diferentes que formaram essas pessoas, eles se encontram também. Se você pega um improviso da Clementina, por exemplo, de Tia Maria Rebolo, que é super curto, e é um improviso que ela faz, Tia Maria Rebolo, muito rápido. Eu fui tentar reproduzir esse improviso para fazer o recital de qualificação agora. Eu tive que colocar uma coisa que eu não gosto de fazer, porque eu gosto de seguir a coisa como eu sempre aprendi. Na época não tinha esse negócio de usar programinha pra você mudar de tom, diminuir a velocidade, você se vira, entendeu? Mas aí eu fiz isso um pouco pra entender qual a melodia que ela construía ali. E a melodia, que ela não faz qualquer coisa, notas não muito definidas, ou cada frase que ela faz super rápido, e cada frase é uma melodicamente. Então, quer dizer, existe uma desenvoltura melódica muito grande, entendeu? Então como se explica, por exemplo, que Elza Soares ou Áurea Martins sejam excelentes improvisadoras e que não tenham tido uma formação, não saibam ler uma partitura, escrever e tal. Foge talvez do arquétipo da mulher, né? Do que seja canto para mulheres, né? Porque são mulheres com mulheres aqui, né? Mulheres de peito. Né? Mulheres de peito ou abdômen até talvez, né? Não sei. Pensando na perspectiva do teatro, né? Quando a gente pensa em ressonador, que no teatro, mais ou menos, a gente brinca disso quando a gente fala de ressonador. Né? Então, a gente vai brincar com o imaginário, com a imaginação da voz no corpo, imaginando. Então, dentro do teatro são essas mulheres de peito, ventre. Peito e ventre, né? Então, que vem pra cá e que ancestralmente falando, elas têm esse lugar desse retumbar, né, do tambor, que é o primeiro, que é o coração, né, que é o primeiro coração, né? Então, pra gente, pensando cenicamente, corporeamente dentro do teatro, são essas mulheres que pulsam o coração, que pulsam o peito na barriga, no ventre, né? Então, e aí, não sei, vamos falar aqui, a mulher ocidental, a voz dela, a esperada é a mulher sininho, né? Exato. Que fala, até se a gente fala grave, né? Não sei, você tem a voz grave, eu também tenho a voz grave. Às vezes, quando a gente chega a um lugar, as pessoas olham assim, que isso? Tá com raiva? Tá com alguma coisa, né? Porque não tem, né? O arquétipo da voz da mulher ocidental é
É delicada. E a Tânia é engraçado porque ela acabou circulando nesse meio da jazzy woman, que tem muito... uma espécie de estereótipo, assim, se você vê, sei lá, Eliane Elias ou tem uma outra pianista americana que eu esqueci o nome dela, muito conhecida, eu esqueci o nome, que também canta, assim, ela é branca, loura. Diana Krall, entendeu? Tem algum tipo de comportamento um pouco mais cool, um pouco mais assim. E a Tânia tem esse negócio de ser a coisa vira uma gira, assim, uma energia que ela bota a plateia fazendo divisões, e uma plateia gigante, um público gigantesco fazendo ritmos na palma, ritmos complexos na palma, ou repetindo frases que não são teoricamente tão cantáveis assim para um público que o conhece ali de imediato. E a intensidade dela, sabe, é alguma coisa que que se comunica com, que é a mesma, na verdade é a mesma origem, a fonte é a mesma. Como é que essa fonte está jorrando nos seus trabalhos? Agora muito diretamente, assim, o Atlântico é um disco que é Atlântico Negro, né, que eu lancei em 2024. Você tem quantos álbuns? Eu tenho 6. 6 álbuns. O Atlântico Negro eu lancei pela gravadora Rocinante. Eu achei engraçado você falar esse negócio de peito e ventre, porque esse trabalho eu acho que comunica muito, muito, muito com isso, né? Foram vários mistérios, assim, você mexer com isso, você fica assim, olha, você tá mexendo com um negócio que você presta atenção, entendeu? Trabalhar com essa temática, né? E em 2022... Porque senão o bicho pode picar. Desculpa. Em 2022 eu fiz um show chamado Atlântico Negro, que eu não sabia que ia dar num disco. Foi o ano que eu fui para São Paulo, né? Eu estudo na Unicamp, mas eu não morei em Campinas, né? Fiquei morando em São Paulo. E aí, em 2022, eu fiz esse show porque eu fui chamada para participar do Sesc Jazz. E pensei assim, olha, tem que criar um show novo, tem que ser um show novo. E eu pensei, nossa, eu preciso fazer um show sobre compositores negros, cantando músicas de compositores negros, com uma banda majoritariamente formada por músicos negros e tal. E aí tive a ideia de chamar a Laíde Costa, ela topou. Ela estava num momento péssimo, porque ela tinha fraturado a bacia. Oh, meu Deus. E ela, mesmo assim, ela topou. E foi assim, foi uma coisa muito, muito, muito forte. A Laíde teve essa história de, durante a quarentena, o Emicida descobriu ela numa live e aí começou a produzir, já produziu 2 discos dela, junto com o Marcos Preto e o Pupilo. E aí ela acabou ganhando uma visibilidade maior, graças a Deus, né? Mas eu conheço a Laíde, assim, eu tenho uma relação com ela de criança, entendeu? Então aquilo... Tem um disco dela que chama Amiga de Verdade, que meu pai comprou logo que foi lançado. E eu lembro essa coisa que eu falei da capa, de ver uma cantora na capa. Eu via cantoras brancas, né? No Brasil, assim. Ou que socialmente são consideradas brancas, né? Por exemplo, você pensar que Leni Andrade ou Maria Bethânia são brancas, até a própria Nana, né? O pai da Nana é preto, né? Eu não sei se as pessoas sabem que o Dorival Caymmi é preto. Entendeu? Mas assim... Mas você entende? Assim, pessoas que se entrarem num prédio, vão passar pela situação de você está trabalhando aqui, você está entrando num prédio na Zona Sul e você mora nesse prédio, e a pessoa fala, você está saindo do trabalho, que essas coisas que a gente passa. Então, tipo, isso provavelmente essas pessoas não passaram. Mas enfim, o marco de ver a Laíde Costa, a capa do disco, é um close no rosto dela, com o microfone diante dela e ela assim, né, de olho fechado, assim, entregue. Aquilo foi uma coisa assim, eu posso estar nesses... Eu posso...
uma imagem semelhante, eu me vi nela, de alguma maneira. Então aquilo foi muito grande. Uma imagem que te alegra, né? É. Que te traz fé de que você pode ser, É. né? Te educa de algum modo, né? Te coloca, te emancipa nesse lugar do desejo, né? Eu posso ser, eu posso fluir para isso, né? Isso é revolucionário, né? Uma capa dessa é revolucionária. Eu em casa, assim, talvez isso até por um resultado de mercado mesmo, eu não tenho memória de ter discos da Elisete, da Chuvelina, da Leci Brandão, da Alcione. Não ouvia isso. A única cantora que, por sinal, é uma grandíssima referência para mim, que eu lembro de ter disco, inclusive um disco que a gente furou de tanto ouvir, que era o Alegria Minha Gente, da Dona Ivone. Era a única, assim. A Dona Ivone é uma figura, talvez seja uma das figuras mais importantes nesse sentido, de revolucionar o lugar da mulher negra, assim, Em vários sentidos. em todos os sentidos, né? O que ela fez na saúde do mental trabalho, também. na luta antimanicomial com a Nise, ela é assistente social, né? E tudo isso, assim, mas hoje eu consigo entender que, tipo, não é à toa. Por que o trabalho do Almir Neto não chegou a mim? Tipo, algumas coisas assim que a gente vai questionando e tal. E a Laíde, eu acho que eu dei uma sorte porque meu pai era tipo, aquela coisa do garimpo mesmo, assim. Ele sempre teve essa característica, assim. Agora, eu acho que eu sempre tive, eu não tinha uma ligação. No Atlântico Negro tem, você disse que tem, você trouxe compositores, enfim, né, que você queria resgatar. Negros, compositores negros. Negros, cantores, enfim, intérpretes. Como Sim, acabou que no show, o show tinha isso, né? Então eu cantei no show Gil, Adalto Santos, que é da música sertaneja, muitos compositores, Johnny Alf, muita gente, é que eu tô aqui com a memória meio... Mas depois, quando eu fui convidada para gravar o disco, que eu fiz, um ano depois eu fiz um show no Rio, com 2 músicos da banda que fez parte do show do Sesc Jazz, que são de Salvador, que é o Marcelo Galter e o Reinaldo Boaventura. Marcelo é pianista, o Reinaldo é percussionista. E aí eu chamei também o Vovô Bebê, que é um amigo meu, guitarrista, e o José Arimateia, trompetista. E nesse show acabou que o dono da gravadora, que é o Silvio Fraga, me sugeriu que chamasse um outro baixista, que é o Ledson Galter, que é irmão do Marcelo, por um entendimento de que, olha, isso aqui vai ser um time, um dream team, assim, uma coisa tipo César, Luizão e Paulinho Braga. Tipo, aí, tipo, aqueles caras assim que tem um entrosamento. O Marcelo e o Ledinho, não precisa nem dizer, são irmãos, né? Tocaram juntos desde sempre. E o Rei também, eles se conhecem há muitos anos. O Marcelo e o Ledinho tocaram no quinteto do Lettieri de Leite durante 20 anos. E o Marcelo e o Ledinho são de igreja evangélica, então foi um cara que revolucionou a vida deles, assim, no sentido de trazer a riqueza da estética da música gospel. Da música do terreiro, da música dos terreiros, né? De trazer um outro universo para eles, né? De mergulhar nas claves, na coisa de outro formato de tempo, né? De rítmico. Eles já tinham uma relação, né, com a música, com os blocos de rua, com a música negra baiana e tudo, muita ligação com o jazz e tudo. Mas assim, foi um cara que, né, imagina, eles super novinhos, 20 e pouquinho. O cara revolucionou a vida deles, né? E eles me colocaram uma pilha, principalmente o Marcelo e o Silvio, de, olha, acho que você tem que botar mais música sua no disco. E aí depois eu fiquei pensando no processo que, eu acho que é música minha, porque esses compositores que eu homenageei, eles estão na minha música, entendeu? Então, de alguma maneira, eles estão ali. Mas eu senti isso, assim, senti uma necessidade de trazer também
nas sonoridades que a gente construiu, por isso que também escolhi o Marcelo, os arranjos que ele construiu. Tem Milton Nascimento no disco, tem a própria Tânia Maria, tem uma adaptação de Taratá, que é da Clementina de Jesus, tem algumas referências ali pontuais, mas de certa forma eu acho que eu escolhi trazer a minha reverência através das minhas próprias composições. Perfeito. E o seu trabalho atual que você tem feito? Então, tem um espetáculo, você falando de composição, né? Tem um lugar na criação do teatro. Eu acredito em um teatro, acho que já ficou meio implícito aqui, né? Um trabalho de teatro que não seja, né, separado, né? Então, teatro e isso. Então, teatro para mim tem momentos de dança corpóreos, tem momentos musicais. Então, dentro disso, eu tenho me descoberto uma compositora para teatro, para contações de histórias, enfim, né? Então tô nesse lugar. E aí tem um espetáculo muito especial que é para o público infanto-juvenil, na verdade para todas as idades, naquele movimento Coteba, né, de todo mundo, né, das crianças, dos adultos, né, enfim, dos idosos juntos, que é Nwang, Caminhos da Liberdade, que é baseado num livro da Janine Rodrigues, e eu fiz a adaptação do texto, né, e a direção, e também atuo dentro, né, do espetáculo. E Nwang tem quando a gente foi pensar, né, nesse lugar, resumindo, é uma menina, a história de tantas histórias aqui no Brasil. Uma menina que vivia num lugar chamado Tando, no continente africano, é sequestrada para o Brasil e aqui ela busca um modo de sair da fazenda para onde ela foi, né? Então, é uma história de quilombo, de construção de quilombo, né? A gente entendeu isso, né? Então, na construção cênica, a gente expande algumas coisas que tem ali no livro para pensar, então, esse lugar das árvores, né, que a gente estava falando, então, da árvore ancestral, que coloca você, né, em conexão com a terra, com a origem, com a natureza, com o canto dos pássaros, enfim, com a água, né, com todo o fluxo do universo. A questão da memória, né? Então, Nwang, à primeira vista, pode parecer uma história que fale sobre um aspecto histórico do Brasil, mas é uma história que fala sobre coragem e sobre memória, sobre não se esquecer de onde você veio e dos valores desse lugar que a gente estava falando aqui, né? De o que te constituiu desde a infância, quais foram as histórias que você ouviu, quais são os mais velhos que você tem como referência, né? Como é que você entende a vida e as relações, né? Então, quando te impulsionarem, te obrigarem a esquecer, fecha os olhos, bota a mão no coração, bota a mão no ventre, né? E relembra disso tudo. E aí, dentro disso, sem dúvida, tem uma coisa muito especial em Nwang, que são as canções, né, que foram criadas. Então, a gente tem a direção musical da Luisa Gannibal. Luisa Gannibal, ela é pesquisadora de música, de instrumentos africanos, né, mais ali do sul do continente. E para Nwang, então, ela trouxe alguns ritmos básicos, né? Ela fala frases, né, frases musicais, da Tanzânia, com a Ilimba, com a Imbira, e trazia pra gente. E aí a questão um improviso, né, nesse lugar da improvisação, da cena, do entendimento da cena, do entendimento para onde a gente queria ir, uma canção, a letra da canção vinha, né? E aí eu me descobri nesse lugar que eu já tinha de alguma maneira, né, de cantar, porque contação de histórias é cantar também. Então, dentro das contações eu sempre trazia cantos tradicionais, músicas de roda, músicas populares, né, canções que a gente fala que é infantis, né, mas enfim, né, são essas músicas da tradição oral do Brasil. E ali dentro de Nwang eu entendi esse lugar dessa construção das letras, né? Em Nwang eu pude me experimentar nesse lugar, né, da composição, né? Então, que para mim é inevitável, né? Você pensar em teatro, um teatro basilado, né, no pensamento africano, e não cantar, simplesmente, né, só dizer palavras, né? Então,
Em Nuang a gente pôde também experimentar um lugar de visitar as culturas do sul do continente africano, né? E lá, pensando nessa questão do universo, tem a figura, e aqui no Brasil também, né? No Candomblé Angola, você tem a figura de Zambi, né? Então tem uma das canções que a gente chama de canto de Zambi que a gente canta assim. Cada flor no caminho, cada vento que soprar, Zambi estará a escutar o voo do passarinho, chuá das ondas do mar, Zambi estará a escutar. Então esse lugar dessa canção, né, dessas cantigas que trazem um lugar calmo da infância, da construção de infância, que te conectam, né? Então todo o pensamento não só do espetáculo, mas da música também foi nesse lugar, até inspirado pelo meu filho, né? De pensar, meu filho autista, né? De pensar a música como esse lugar que traz a gente de volta, que reconecta, que faz com que a gente se torne uma aldeia, né? E a integração também, né? A integração, o entendimento de que nós somos integrados, não é algo como se a natureza fosse externa. Exatamente. Essa letra que você cantou, a letra da canção que você cantou, acho que passa um pouco isso, né? Essa coisa de que somos uma coisa só integrada, né? Sim. Basta você ouvir. Aí o papo vai rolando assim, e eu acabei não falando uma coisa que eu acho importante, porque eu achei muito forte você falar dessa coisa de peito e ventre, porque falando sobre o Atlântico, que é a minha experiência mais recente, meu trabalho mais recente, eu gravei em 2023. Comecei a gravar no dia do meu aniversário, dia 2 de outubro. E no início de 2024 eu comecei a ter um problema de saúde muito sério. Tive uma hemorragia que não parava. Isso começou no fevereiro de 2024. E eu fiquei com esse problema ao longo do ano e só consegui fazer a cirurgia por problemas, assim, né? Não tinha plano de saúde na época, vários problemas estruturais mesmo, financeiros. E eu acabei perdendo meu útero. Já foi a minha segunda cirurgia, A primeira foi em 2021. Tem que falar pra ela. E 2024, agosto de 2024, eu perdi o útero. A gente tinha uma digamos assim, uma projeção de realizar o show de lançamento no ano em que eu gravei, 2023, né? Agora, eu tava já ali com uma sobrecarga, uma energia minada, porque meu organismo estava adoentado, né? Então, quer dizer, mais de um ano depois, porque o lançamento do disco foi em novembro, 20 de novembro, foi dia da Consciência Negra, né? Eu lancei o disco. E depois, esse ano agora, em março desse ano, eu fiz o show de lançamento. E tem muitas coisas que acontecem, né, com as mulheres, assim, que tem esse tipo de problema. Eu não tirei os ovários, mas eu tive uma série de problemas de sintomas como sintomas da menopausa. Então, assim, muitos calores, acordava 5 vezes na noite com a cama ensopada de suor e tudo. Então, aquilo foi muito difícil para mim, mas ao mesmo tempo foi algo que me conduziu para um autocuidado que eu nunca fui ensinada a isso. Eu nunca tive esse cuidado comigo. Então, eu tinha, em geral, assim, uma certa melancolia que me atrapalhava a seguir com disciplinas, atividades físicas, por exemplo. Então, eu seguia fazia um pouco, parava e tal. E hoje eu tô assim, fazendo dança afro, faço yoga, faço yoga, massagem ayurvédica também, e faço academia, primeira vez na vida, que eu nunca achei que ia gostar de fazendo academia. E o show de lançamento do Atlântico Negro, eu decidi pela primeira vez, tive um apoio da gravadora, porque isso tem, às vezes nem sempre o que a gente quer a gente pode fazer, né? Mas eu tive essa possibilidade, né? De ter um financiamento. A gente fez no Teatro Rival e eu pude fazer pela primeira vez uma preparação corporal
uma direção de movimento. Então eu chamei a Aline Valentim, que é uma minha professora de dança afro. Então foi todo um trabalho de iluminação, de figurino, de cenografia, de muitos profissionais. O Fernando Nicolau, que fez a direção cênica e a luz, o Fábio de Souza fez a cenografia e fez o figurino também, junto com a Luana Maria. Teve a produção da Ana Moraes, a banda toda a produção da Rocinante. Tudo isso foi muito importante. E um lugar assim em que, de fato, eu senti que a energia uterina, ela está aqui, ela permanece, porque é a energia da criação que, com o útero adoecido, isso estaria comprometido, entendeu? Então foi um entendimento assim de uma amplitude, de uma cobrança que a mulher tem, né? A mulher vive uma cobrança de exercer quase que como uma máquina, entendeu? Essa função de parir. E aí algumas falas às vezes que são automáticas e que agora eu questiono, do tipo assim, porque é uma pessoa não fértil, uma pessoa que não é fértil, uma pessoa que não pode gerar, e é como se fosse algo que anula a capacidade da existência, a capacidade de criação. E você fica assim, olha, algumas falas que a gente naturaliza e que são muito problemáticas, né? Você sabe que você está falando isso, a palavra Iá em Yorubá, né, que significa mãe, ela é mãe não exatamente pelo fato de ser uma mulher cis, né? Ou pelo fato do útero, né? A partícula IY significa existir. Então, Iá, em princípio, significa dar existência, possibilitar a existência. Então, todo ser que dá existência a algo, seja ou alguém, a um álbum ou uma canção, é Iá. Está criando, né? Porque está além da questão biológica, fisiológica. Criar é uma capacidade da vida. E aí outra coisa que eu preciso muito te falar, que hoje completam 28 dias que eu passei por uma esterectomia também. Então a gente estava falando aqui dos caminhos. Eu tenho certeza que não é à toa. Não é à toa. Esse encontro aqui, tá? E eu não estou falando de nada de produtivo, não. Estou falando da vida, da criação da vida, né? Da beleza da vida acontecendo. Que bom. Que bom te encontrar. Os encontros não são à toa. Eu não sabia dessa coisa do Y significar existir. Meu nome é Yorubá, não sei se você sabe. Ele significa casa do ser, casa do existir. E Lê, que é o mesmo Ilê do Ilhaê, então significa casa, e separado, ser, existir. E às vezes é importante a gente passar por momentos radicais para a gente não se perder da força da nossa existência, da força da nossa existência, da não existência do acaso, né? É isso. Depois, quando eu morrer, eu quero morar no tronco de um baobá. E nesse baobá eu quero viver que nem na barriga um bebê. Depois, quando eu nascer, eu quero mamar o sumo do baobá. E desse baobá eu quero saber o gozo de nunca morrer. Nasceu o sol, tem um baobá ao sol.
O pé tá no céu, baobá deitou raiz do céu. Eu sei quem sou, sei que baobá eu sou. Sei bem, eu sou um baobá e eu. Arere pepom, arere, arere pepom, arere, arere pepom, arere, arere pepom, arere, arere pepom, arere. Arere, 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 arere. I say I'm again, you sing again, mama. Singing, sing me, you think a man, so no man, you think I say you man, you mama, I guess I'll say, I'll take a man, on you, see mama, and gay on the, I say mama, on gay all day, I say mama, go to mama, go to mama, and I'm on my Isayamayo Shinoyamaya Gaya Hey,